esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. A mensagem central do Evangelho de hoje nos chama e nos alerta para um dom que nós podemos dizer que intrinsecamente faz parte da essência da vida daqueles que amam a Cristo: o perdão. Porém, antes de entendermos bem o perdão e suas consequências, o livro do Eclesiástico, na primeira leitura, vem nos dizer que existem alguns sentimentos que impedem ao ser humano, a pessoa, de exercer esse dom. São eles o rancor e a raiva. São sentimentos. Rancor e raiva são sentimentos, porém são detestáveis. Por quê? Porque são autodestrutíveis. Eles nos destroem, eles nos matam. O rancor e a raiva. E o que está na base para que o rancor e a raiva existam? O ódio. E o ódio é o quê? Nada mais do que a ausência plena de Deus. O ódio é a ausência de Deus na vida daquela pessoa que está no rancor e na raiva. Porque são sentimentos autodestrutivos. Eles simplesmente nos corroem internamente. E o que seria isso? Eles matam em nós a alma, eles matam a graça de Deus na nossa vida. Porém, o que faz com que uma pessoa muitas vezes se sustente no ódio ao ponto de viver rancorosa e cheia de raiva? Bom, primeiro, a pessoa que sente isso já está pedindo para morrer rapidamente, né? Uma pessoa que vive cheia de rancor e raiva, ela não quer viver muito, né? E mesmo se estiver vivendo, vai viver cheio de doença, porque se existem duas coisas que trazem doenças psicossomáticas para os nossos físicos, para o nosso corpo, é a raiva e o rancor. Quem quiser sentir, que sinta. Agora prepare-se para morrer logo, né? Ou viver de uma forma muito infeliz, principalmente internamente. O sustento de tudo isso, como disse, é o ódio. Agora, o que faz muitas vezes as pessoas viverem, alimentarem, né, fortalecerem esse tipo de sentimento ou ressentimento? Qual é o perfil das pessoas que alimentam isso? Os orgulhosos.
Os orgulhosos. Se existe uma pessoa que está mais próxima do inferno, é o orgulhoso, se a gente puder dizer assim. Porque o orgulho tira completamente de você até a racionalidade. A pessoa orgulhosa, o mundo gira em torno dela. E girando em torno dela, para que perdoar? Né? Ela se alimenta de rancores e de raivas, muitas vezes, a pessoa que carrega o orgulho. Agora, seria bom, e o que nos coloca diante de nós mesmos, diante de tudo isso, é pensarmos o que o mesmo livro do Eclesiástico vem dizer para a gente. Ou seja, pensa na destruição e na morte. Pensa na morte. Tem gente que não pensa mais na morte. Pensa na morte dos outros. Tem até quem deseja, né, que os outros morram. Mas pensa na morte. Ou seja, você é finito. Você é finito. O grande problema do orgulhoso é que ele acha que ele nunca vai morrer. Quem vai morrer é o outro. Que ele nunca morre. E se as pessoas parassem para pensar um pouco na sua finitude, talvez elas se conscientizassem um pouquinho de que certos sentimentos ou certas atitudes de nada adiantam, a não ser matá-las a elas próprias. E matando-as na sua alma, o que lhes resta? O céu é que não é. Portanto, pensa na morte, né? Lembra do teu fim. Lembra do teu fim. Está bem claro, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra do teu fim, você morre. Você não pode se alimentar, o ódio ele camufla, né, dentro de você o sentido de finitude. Então a pessoa vive se alimentando disso como se nunca ela fosse morrer. Pensa na tua morte, que pode ser que você reveja o seu caminho. Aí, para que tudo isso aconteça, Jesus nos apresenta um dom, porque isso é um grande dom, que é supremo, o perdão. Todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, nós vamos entender o que esse evangelho de hoje está dizendo. Primeiro Pedro, mais uma vez Pedro, chega para Jesus e pergunta, ele quer quantificar, quantas vezes devo perdoar? Pegadinha para Jesus, né? Pedro quis quantificar, ou seja, vamos tentar entender aqui a cabeça do Pedro. Talvez ele, se Jesus disser 10, 5, beleza, eu já perdoo as 5, já fico livre para a vida toda. Pode ser um tipo de pensamento, né? Porque quando você pergunta para o outro quantas vezes, é porque você quer ver se você já cumpriu, né? E Jesus, aí ele ainda pergunta, né? Senhor, quantas vezes? Até 7? Até 7? Jesus responde, eu não diria 7, mas 70 vezes 7. E o que representa o número 7 na Bíblia? É o número de Deus, é o número perfeito. 7 significa o infinito. 7 significa sempre, ou seja, sempre que necessário você tem que perdoar. Não existe uma quantidade de perdão na vida que você tem que dar. Aí Pedro já ficou quieto, né? Ou seja, 70 vezes 7, aí ele já entendeu a lógica numérica aqui, ou seja, sempre eu devo perdoar, sempre, essa é a questão. Aí Jesus dá um exemplo de como esse perdão pode acontecer. Alguém que devia uma fortuna para o seu patrão, e o patrão perdoou, teve compaixão, deu o prazo que ele pediu, perdoou. E esse mesmo empregado encontrou um outro companheiro que devia 100 moedas para ele. O que ele fez? Mandou açoitar, mandou torturar. Olha que coisa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o perdão é uma mão que vai e outra que vem. O perdão acontece na reciprocidade. Ou seja, aí nós voltamos ao Pai Nosso. O que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu peço a Deus, na minha oração do Pai Nosso, quem nunca se deu conta rezando o Pai Nosso, o que eu peço a Deus? Senhor, me perdoa, porque eu peco, porque eu tenho fraquezas, que eu tenho limitações, eu cometo pecados, erros. Senhor, me perdoa as minhas ofensas, assim
como eu perdoo a quem me ofende. Ou seja, eu peço a Deus que só conceda o perdão a mim, à medida que eu também perdoar. Quem nunca se deu conta, presta bem atenção. Ou seja, o empregado foi perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar o seu irmão. Então, o perdão é uma reciprocidade, não adianta. Não adianta você querer que em um determinado momento te perdoem, se na vida você não exerceu o perdão. Não adianta. O perdão está ligado à reciprocidade, a esse consenso mútuo. Quanto mais eu for perdoado, mais eu tenho que perdoar. E quanto mais eu perdoar, com certeza um dia eu receberei também o perdão, principalmente o perdão de Deus. Está condicionado, não adianta. Não adianta. Por isso, avaliemos a nossa consciência e vejamos que tipo de sentimento nós estamos gerando, sustentando, guardando dentro de nós, que nos impede do exercício dessa prática do perdão. Agora, tem um outro elemento interessante que muitas vezes as pessoas não compreendem, e às vezes por ignorância mesmo, por não conhecimento, no sentido mais pleno, elas acham que o perdão, perdoar significa conviver com quem fez o mal para você, com quem te ofendeu, com quem te machucou, com quem te feriu. Necessariamente o perdão não implica nisso. Por quê? Porque o perdão é uma atitude de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é da alma para o externo. Ou seja, por que eu perdoo? Primeiro beneficiado com o perdão sou eu mesmo, não é nem o outro que foi perdoado, mas sou eu. Por quê? Porque dentro de mim não vai estar nem mais ódio, nem rancor, nem raiva. Primeira coisa que eu elimino com o perdão são os ressentimentos negativos que muitas vezes eu vou sustentando, guardando, alimentando dentro de mim. Perdoar significa deixar o outro livre para que ele vá e sentir essa liberdade interior também de ser. Traduzindo melhor, quando nós perdoamos significa que aquilo pelo qual o outro me fez, em mim já não tem mais resquício nenhum, mesmo que eu lembre, porque ninguém tem memória, a memória vai sempre existir. O mal que te fizeram você vai lembrar sempre, mas lembrar não significa que ele está aberto, só vai estar aberto se não foi perdoado. Se foi perdoado, ótimo, significa que agora vocês podem seguir os caminhos de vocês. Quem te feriu pode ir embora tranquilamente, e você pode seguir o seu. Tá bom? Então, perdoar não significa depois ter que abraçar, dar beijinho e ir para o shopping fazer compras. Não é nada disso. Eles chamam isso daí de falsidade. Chamam isso daí de falsidade. Agora, se der para reatar, tem pessoas que conseguem, depois de uma ofensa, de um mal que fizeram, conseguem reatar e voltar às mil maravilhas. Eu Padre Fábio, quero a distância. Entendeu? Quero a distância. Misericórdia. Misericórdia. Eu perdoo. Se tem uma coisa que eu não guardo mágoa, é ódio de ninguém. De ninguém. De tantos os males que já me fizeram. Vão embora. Sejam felizes. Outras pessoas virão e entrarão na minha vida que farão a diferença. Porque a gente tem aquela mania de entender que perdoar eu tenho que conviver depois. Está ali. Mas o perdão não tem essa obrigação não, viu? Quem pensa assim está errado. Não tem. Repito, se der para restabilizar a amizade, sinta-se livre, tá? Sinta-se livre, mas não necessariamente, até porque vai depender do grau da ofensa, Vai depender do grau da ofensa, da conversa, do diálogo que se teve. Não é à toa que Pedro queria que fosse só um pouquinho, Senhor? Quantas vezes? Basta. Porque é um exercício que eu tenho que fazer dioturnamente, porque constantemente eu vou estar sendo desafiado a exercer o perdão. Imagina quem convive, olha os casais, olha as famílias, esses têm que exercer o perdão todo dia, como fala a canção, que eu não vá dormir sem dar e sem pedir o teu perdão. Quem mais convive, mais vai ser provocado a perdoar. Quem mais está junto todo dia, grudado no outro, família, marido e mulher, amigos, esses são chamados a exercer o perdão
todo dia, porque todo dia você vai ter raiva. Tem dia que não dá vontade de jogar o outro da torre, né? Meu Deus do céu, né? Então, aí você vai ter que respirar e dizer, não, eu te perdoo. E recomeçar de novo. Para alguns esse exercício é todo dia, toda hora. Para outros de vez em quando, né? Mas o certo é que é sempre que eu tenho que exercer esse dom. Por quê? Porque ele vai fazer bem para mim e me aproxima mais ainda de Deus. Quanto mais eu perdoo, mais perto do céu eu fico. Então depois cada um veja aí qual que está a sua proximidade do céu, tá? Pelo perdão que vocês estão dando e pelo, né, a capacidade de perdoar, de dar e de receber o perdão. É um tema que realmente teríamos que ficar aqui o dia todo para conversarmos, mas os pontos básicos são esses: perdoar sempre. O perdão é uma atitude de liberdade, e liberdade nada mais é do que uma consciência plena da graça de Deus na minha vida. Eu quero tanto a Deus, a graça de Deus, eu perdoo. E perdoar também, gente, não significa depois voltar atrás para jogar na cara. Isso mais entre as pessoas que convivem juntas, né? Imagina a mulher, o marido e a mulher se perdoaram, aconteceu uma briguinha, uma ciumeira, porque isso tem, né? Aí perdoou. Aí estão tudo mil maravilhas. Aí depois um apronta de novo, aí o outro joga na cara. De novo, lembra daquela vez? Ué, mas não perdoou? Por que tem que lembrar de novo? O que está perdoado, gente. Não volto mais atrás. Repito, se a lembrança sangrou é porque não está curada, né? Se a lembrança sangrou é porque não está curado. O perdão não foi total, porque quando é total, o que passou, passou. Ninguém pode ser julgado pelo passado, porque ninguém vive mais lá, vive no presente. Então ele cometeu um outro erro, é por aquele que você tem que chorar e espernear, porque o outro já foi, né? Aí na hora da raiva, né? Aí volta tudo. Aí, ixi, Maria, tem gente que é ótimo para jogar na cara as coisas do passado. Passou, meu filho. Passado não volta. É seguir para frente, né? Se ela não conseguiu superar e repetiu, vamos tratar da ferida de hoje. É um assunto delicado, mas é um dom. Perdão é um dom que eu tenho que exercitar todos os dias. E todos os dias, com certeza, nós somos provocados a exercitar o perdão. Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta de sentir é raiva. Não venha dizer aqui que ninguém nunca sentiu raiva, não. Sente, né? E como sente? A raiva sinaliza o quê? Que você precisa perdoar mais. Quando o seu grau de raiva estiver quase zero, significa que você está bem no perdão. Então, esse vai ser o termômetro. Quanto mais raiva você sente com facilidade, significa que você tem que exercitar mais o perdão, tá bom? Infinitamente.